Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, continuem se cuidando daí, que nós estamos nos cuidando e fazendo a nossa parte daqui. Hoje, nós vamos a mais um encontro com uma aula de geografia. E como vocês sabem, em todos os nossos encontros, iniciamos com uma revisão dos conteúdos das aulas anteriores. Vamos lá? Olhem ali. Falamos nas últimas aulas sobre as paisagens, essas paisagens podem ser rurais ou urbanas. Falamos, inclusive no último encontro, que nas áreas rurais do nosso país, nós temos algumas atividades econômicas. E quais seriam elas? Vejam ali na tela de vocês as principais atividades econômicas da zona rural do nosso país. Temos lá a agricultura, a pecuária, temos o extrativismo vegetal, temos o extrativismo mineral. Essas atividades foram apresentadas a vocês detalhadamente no último encontro. Olhem ali. Vamos retomar o conceito de agricultura. Agricultura é o cultivo da terra. Lembrem, nós vimos essas imagens mostrando ali o cultivo de laranja, de arroz, de café. E todas essas plantações têm em comum o quê? Tratam-se de atividades econômicas voltadas à agricultura, ou seja, o cultivo da terra ou do solo, para que eu possa ter algum tipo de matéria-prima a partir desse cultivo. Continuando, também falamos sobre a pecuária. Recordam o que é a pecuária? A pecuária é a criação de animais. Quando eu crio um animal para poder obter um produto ou a carne desse animal. Quais são os tipos de pecuária? Temos alguns citados aí na tela de vocês. A ovinocultura, temos a suinocultura. Lembrem, ovinocultura é criação de ovelhas. Suinocultura, criação de porcos. A bovinocultura, criação de gado. E tantas mais culturas que fazem parte da pecuária, ou seja, a criação de animais para o consumo humano, certo? Continuando, nós falamos sobre o extrativismo mineral. Lembram dessa palavra? É uma palavra um pouco nova, né? Não é tão comum. Extrativismo mineral ocorre quando eu tiro do solo, ou abaixo dele, algum tipo de matéria-prima. Por exemplo, ali na tela de vocês eu tenho uma mineradora de calcário. Então, a partir dessa matéria-prima, que é o calcário, eu posso ter a cal, né, que eu posso usar na construção. Eu posso ter ali, no caso, também uma mineradora de xisto, que pode ser usado na produção de gás. Enfim, todos esses minérios são retirados do solo. É um tipo de extrativismo. Lembrem, extrativismo é um sinônimo de extração, quando eu retiro essa matéria-prima do solo. É um sinônimo de extração. Continuando, o extrativismo vegetal. O que seria ele? Extrativismo vegetal lembra um pouco a agricultura, mas se diferencia na seguinte questão. O extrativismo, como eu disse, é a extração. A agricultura, diferentemente do extrativismo, eu vou cultivar o solo de uma maneira ordenada. Já no extrativismo, aquela planta, aquela árvore já está ali na natureza. No caso da agricultura, não. O homem desenvolveu as técnicas de cultura de determinadas árvores, né? Podem ser frutíferas, enfim, das mais diversas, no decorrer do tempo. E o extrativismo não, ele retira da natureza algo que já está ali. Olhem um exemplo, eu tenho o látex, que é retirado da seringueira, lá na região amazônica. E aqui no Paraná, por exemplo, nós temos uma árvore nativa que é muito comum, a araucária. Vocês sabem qual é o fruto da araucária? O pinhão. O pinhão vem dessa árvore. E vejam, por que ele não se encaixa na agricultura, na atividade econômica que nós chamamos de agricultura? Porque o pinhão leva muito tempo para nascer de uma araucária.
Uma araucária, para ficar pronta, para que possa dar pinhão, leva dezenas de anos. Imagine um agricultor esperar anos para obter o pinhão, o fruto. É muito demorado, não é mesmo? Então, nós podemos perceber a diferença dessas duas atividades econômicas. Continuando, falamos também sobre a pesca. A pesca é uma atividade econômica muito importante. E também falamos sobre a caça. E eu até falei para vocês o seguinte, a caça não é liberada em nosso país. Lembram que, por lei, é proibido a caça no território nacional. Mas existe uma exceção. A caça do javali é liberada. Por que a caça desse animal especificamente pode ocorrer? Porque o javali não é uma espécie nativa do nosso país. E como ele se desenvolveu de maneira desordenada no território, houve uma liberação para que esse animal pudesse ser caçado, já que ele poderia vir a destruir propriedades, propriedades rurais, onde ele pode consumir alguns tipos de produtos que estão plantados naqueles locais, ou mesmo ferir os seres humanos. Então ele foi liberada a caça do javali, somente por isso. Agora, avançando no conteúdo, nós vamos para o que nós vamos ter na aula de hoje. Falamos sobre todas essas atividades econômicas, mas uma coisa chama a atenção. Todas elas têm em comum o quê? O uso da água, ou quase todas elas, o uso da água. Então vamos falar sobre o uso da água nas atividades econômicas e também refletir sobre o consumo consciente da água, certo? Para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer uma reflexão a partir de uma música do Guilherme Arantes, que se chama Planeta Água. Vamos ouvir o áudio dessa música para que possamos refletir sobre ela. Vamos lá? Água, que nasce na fonte, serena do mundo, e que abre um profundo grotão. Água, que faz inocente riacho, e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios, que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Ara, a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta água. E aí, gostaram? É uma linda música, não é mesmo? Mas agora nós vamos falar sobre ela de maneira pausada. Vamos lá. Vejam ali alguns versos que chamam bastante atenção nessa música. O Guilherme Arantes fala em alguns versos o seguinte: águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. O que seria levar a fertilidade ao sertão? Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Olha que interessante, pessoal. Levar fertilidade é a irrigação. Então, na agricultura é importante esse processo. A planta não vai se desenvolver sem a água, nenhuma semente vai germinar. Então, esse processo é a fertilização, que foi citada na música do Guilherme Arantes. Vai matar a sede, obviamente. Quem não sentiu sede e precisou consumir um copo d'água, não é mesmo? Voltando ali. Mais abaixo ali na letra da música, na tela de vocês, eu tenho lá: água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens.
Olha que interessante isso aqui. Mais abaixo, águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes para o fundo da terra. Pensem sobre isso. O que será que ele está querendo dizer com essas informações nesses versos? Olhem ali, pessoal. Podemos imaginar que ele está se referindo claramente ao ciclo da água. A imagem que vocês estão vendo na tela trata exatamente disso, do ciclo da água. Vejam, o processo de evaporação, quando está muito quente, a água evapora. Ela vai formar nuvens. Quando essas nuvens ficam muito pesadas, elas vão precipitar e vão voltar ao solo, certo? Então, esse ciclo é algo contínuo na vida. E é isso que a música nos faz refletir. Perceberam? Continuando. Olha o título dessa tela. A água está onde não vemos. Será que a água pode estar em lugares onde nós não conseguimos visualizar? É possível, pessoal. A água, ela está em diversas situações. Nas atividades econômicas, elas podem demonstrar o que não existiriam se não tivesse acesso à água. Vejam ali, os usos da água no abastecimento, na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária, na geração de energia. Em todas essas situaçõões, eu vou ter água, eu vou precisar usar a água. Olhem ali, no abastecimento. Como que eu usaria a água no abastecimento? A torneira, que a gente vai abrir a torneira e já vai ter acesso à água. Então, nas nossas residências, nas moradias, eu também posso ter um acesso público, no caso dos hospitais, das escolas, nas repartições. Eu também vou usar a água na indústria. Mas de que maneira? Não somente como matéria-prima, mas também na lavagem dos equipamentos. Mas o que eu quis dizer então com matéria-prima? Vocês conseguem imaginar o que seja isso? Pensem lá, pessoal, uma indústria de refrigerantes. É possível produzir refrigerante sem água? Não, eu preciso dessa matéria-prima. Eu só vou poder ter refrigerante se eu tiver um ingrediente essencial, entre outros, a água. E assim outros tipos de alimentos também, né? Mas a gente vai falar um pouco mais disso. No comércio, então lá, eu tenho um restaurante. Eu só vou conseguir servir os meus clientes, se eu sou dono do restaurante, se eu puder higienizar os produtos, os pratos, os talheres do restaurante. Então, no comércio, de maneira geral, eu tenho que usar a água, nas lojas, enfim. Na agricultura e na pecuária, falamos sobre essas atividades econômicas. Enfim, se eu não tiver irrigação, eu não tenho nenhum produto, eu não vou poder tirar nada da terra. Na pecuária, também. Os animais que eu crio, eu preciso dar alimento e água, não é mesmo? E também na lavagem de todos os equipamentos que fazem parte da pecuária ou da agricultura. Na questão da geração de energia, vocês já repararam que em épocas em que chove menos, a nossa conta de água fica um pouco... De água não, a conta de água também, né? Mas a conta de luz, eu queria chamar a atenção para isso. A conta de luz fica muito mais cara. Por que isso acontece? Porque a produção de energia se dá pelo uso da água. Quando, olhem lá, eu faço uma mudança na rota, né, das águas, vou represar as águas para que com a força dela eu gere energia, eu vou precisar da água. Percebem o uso em tantas situações diferentes? E agora, vamos falar ali sobre o impacto, né, do uso da água na produção de alimentos e outros produtos. Então a gente tem diversas situações em que o uso da água vai impactar a vida humana. Ali, qual a quantidade de água potável gasta no processo de produção? Já pararam para pensar no seguinte? Para eu obter, né, 1 quilo de carne,
Olha quanta água é necessária. 18 mil litros. É muita coisa, não é mesmo? Uma caixa d'água normal que nós temos nas nossas residências tem 500 litros, talvez algumas têm 1000 litros, não sei. Mas ali, ó, 18 mil litros é muita coisa para eu obter 1 quilo de carne. Continuando, para obter 1 litro de leite, aquela caixinha de leite que a gente compra no mercado, quanta água eu gasto? 712 litros. É muita coisa. Então, 712 litros de água para 1 litro de leite. E para obter 1 quilo de manteiga, olhem quanta água, 17.100 litros. É muita água, hein? Para obter 1 quilo de queijo, 5.280 litros. Quanta água, não é mesmo? Estão refletindo? Percebam que essas atividades ali são todas relacionadas à pecuária, né? A criação de animais. Mas aqui nós temos um exemplo da agricultura. Olhem lá, para obter 1 quilo de arroz, eu vou gastar 2.500 litros de água. Muita coisa. Só que o próximo exemplo, talvez vocês não tivessem pensado. Para eu produzir uma camiseta, uma peça do vestuário, eu vou gastar 2.700 litros de água. Vocês já pararam para pensar que para eu produzir uma peça de roupa, eu também vou usar água? Seja no processo de produção ou na lavagem das máquinas, eu vou usar água. Por isso que o consumo da água precisa ser um consumo consciente. Olhem ali uma conclusão. O que a gente conclui com isso? Vejam ali a imagem que está na tela de vocês. Eu tenho um globo terrestre e tenho esse globo sendo consumido pela economia, né? Por quê? Porque a economia, ela consome água. As atividades econômicas, de maneira geral, consomem água. É essa a nossa conclusão. Tudo está relacionado ao consumo de água. E a gente está falando tanto de água e a gente tem que pensar o que é água. Vocês sabem, não é mesmo? Se abriu a torneira, você sabe o que é. Mas olhem ali a definição do dicionário. A água é uma substância incolor, uma substância líquida, incolor, insípida e inodora. O que será que significam essas palavras? Sabem aí? Incolor, pessoal. Tudo que tem esse comecinho ali, ó, dessas 3 palavras que tem esse comecinho, essa sílaba inicial, in, significa que não tem. Incolor, não tem cor. Insípida, não tem gosto. Inodora, não tem cheiro. Então, a água é uma substância líquida que não tem gosto, cheiro ou cor. Interessante. Uma outra informação ali. A parte líquida que cobre aproximadamente 70% da superfície terrestre é a água. Olha que coisa interessante. Agora eu gostaria que vocês olhassem aqui para o globo que nós temos aqui. Olhem o nosso globo terrestre. A parte aparente do globo, vejam, a predominância da cor azul. A cor azul é a representação dos oceanos. Vejam quanta água aqui não está aparente na superfície do globo. Então, 70% da parte que aparece no globo terrestre é água. O que faz a gente pensar que tem bastante água no nosso planeta. Só que uma coisa nos chama a atenção. Nem toda a água que está aparente no nosso planeta é a água que nós podemos consumir. Certo? Porque vamos falar sobre isso a partir desse próximo slide. O que é água potável? Água potável é aquela água que é própria para o consumo humano. Então, nos oceanos, nós temos água salgada. Mas, como eu disse, a água potável, a água que é a substância líquida que é própria para o consumo humano, é inodora, né, incolor e insípida, não tem gosto. Significa então que a água que a gente bebe é doce? Não. A gente apenas usa esse nome para diferenciar
A água salgada, a água dos oceanos. A água que consumimos, água doce, certo? E tem uma curiosidade ali. O que seria água mineral? Nem toda água que chega nas nossas torneiras é água mineral. A água mineral é uma água que normalmente é potável, mas ela se diferencia da água que nós temos acesso. Por quê? Porque ela tem uma quantidade maior de sais minerais. É apenas isso. Certo? Não significa que ela seja água comprada. A água mineral é uma água, sim, que normalmente ela vem embalada lá, porque a gente vai ter acesso a ela dessa maneira, mas a diferença dela para a água da torneira é que ela tem uma quantidade maior de sais minerais, como, por exemplo, lá, potássio, cálcio, magnésio, esses minerais que nós conhecemos ou já ouvimos falar em algum momento, mas que fazem dela uma água mineral. Continuando, olha ali uma reflexão importante, pessoal. Vejam o tamanho da garrafa, grande ali, né, daquela garrafa, em relação ao copo menor. A água da garrafa é a água que está nos oceanos, a água salgada. Então, a maior quantidade de água que nós temos no nosso planeta não é água potável. E o copinho ali representa a água que é a água doce, ou seja, a água que nós poderíamos consumir. É uma diferença bem grande, não é mesmo? Então a garrafa representa toda a água que tem no nosso planeta, né? Mas a soma da água da garrafa mais a do copo é toda a água do planeta. Só que a água da garrafa não é a água que nós podemos consumir. Interessante. Olha a quantidade de água do planeta que nós podemos consumir. É a que está dentro do copo. Claro que isso é um exemplo, né? Se você olhar no planeta Terra, a água salgada é a água dos oceanos, certo? E agora, como que está distribuída a água no nosso planeta? Quando a gente vai analisar os continentes que temos aqui no globo terrestre, nós podemos pensar ali, ó, estamos visualizando 46% nas Américas. Desses 46%, que é muita coisa, não é mesmo? Eu tenho 12% no nosso país, no Brasil. Então, muita água que nós temos acesso no planeta, uma quantidade muito grande dessa água, está no nosso país. Sabiam disso? Agora vamos falar aqui então sobre essa água que nós temos no Brasil. Olhem ali no mapa. Nós temos as regiões do nosso país. Temos a região norte, temos a região centro-oeste, a região nordeste, sudeste e a região sul. Olhem como que está distribuída a água. A região norte, que é a verde, eu tenho lá 68%. Então imaginem que 100% é o total, né? 68% é o que eu tenho na região norte. Vejam que em azul, a região nordeste, eu tenho 3%. É uma diferença muito grande, né? A nordeste é a região em azul. E em rosa ali, a região centro-oeste, 16%. Na região sudeste, em vermelho, 6%. Na região sul, que está em amarelo, 7%. Eu tenho uma representação que vai facilitar essa compreensão. Olhem ali, eu tenho 100 garrafas d'água. Só que agora eu dividi as cores. Vejam, as garrafas verdes representam as que estão disponíveis na região norte. Olhem lá, 68 garrafas estão disponíveis na região norte. Em azul, que é a cor da região nordeste, eu tenho 3 garrafas. Pouco, né? Em comparação com a região norte. Em rosa, que é a região centro-oeste, eu tenho 16 garrafas. Já não é tão pouco se eu for comparar com a região nordeste. Na região sudeste, que está em vermelho ali, ó, eu tenho 6 garrafas. Já é bem menos, né? Do que a região norte. E aqui na nossa região sul eu tenho em amarelo 7 garrafas amarelas. Perceberam essa distribuição de água no nosso país? Olha que coisa curiosa. Se a gente for comparar as regiões que mais têm pessoas no nosso país, necessariamente não são as que têm mais água. Que coisa incrível, né? Porque na região norte, ela não é uma região muito populosa, não tem muita gente lá.
mas em compensação tem muita água. Então é isso que a gente tem que refletir. Às vezes a água está onde nós talvez não precisemos tanto dela. Nós não tem tanta gente precisando dela, certo? Essa relação é muito importante de se compreender. Por isso que a gente é levado a essa pergunta: a água pode acabar? Olhem o que os especialistas dizem. Eles nos falam o seguinte: a água não vai acabar. O que vai acontecer é, cada vez mais, nós vamos ter menos acesso ou mais dificuldade de encontrá-la. Olha que coisa estranha. O que quer dizer isso? Pensem, é fácil locomover ou levar a água de um lugar para o outro? Imagine, como é que eu vou trazer a água lá da região norte para o sul? Muito difícil, né? Vou transportar a água com um caminhão e trazer para a população? Olha quantas pessoas aqui precisam de água. Então, o que esses estudiosos nos dizem? A água não vai acabar, mas essa dificuldade do acesso a ela é que vai aumentar. Percebem o problema? Agora, se a gente está falando que a água está se tornando cada vez mais escassa, vamos pensar no que nós podemos fazer para diminuir essa escassez. Olhe lá, ter consciência sobre o consumo, ou seja, cada vez que eu estou consumindo um produto, se eu sei que esse produto, para se fabricar esse produto, produzir esse produto, eu vou consumir água, eu tenho que refletir sobre essa compra. Não desperdiçar água e alimentos. Então eu não vou desperdiçar. Eu também tenho que reutilizar sempre que possível. Olhem ali. Olhem lá as embalagens que alguns mercados utilizam. Uma banana sendo embalada numa embalagem de plástico, isso não é muito estranho? É muita coisa, né? A banana já tem a própria embalagem, a casca é a própria embalagem dela. Olhem uma solução possível ali. Embalar o próprio alimento em cascas de bananeira. Em cascas não, em folhas de bananeira. Seria uma solução, porque daí eu evito o consumo e o excesso de plásticos, de plásticos nessas embalagens, e eu vou ter um consumo mais consciente. Olhem a charge ali. Uma personagem conversando com a outra. Então o homem fala com a mulher. E a mulher, na verdade, está respondendo ao homem, né? Na minha casa ainda não está faltando água. E ele fala para ela, responde, né? Mas pelo jeito está faltando muito bom senso. O que seria bom senso? Seria essa criticidade sobre o uso da água, né? Porque ela está mandando a água embora ali com muita facilidade. Também um outro item que nós conversamos agora há pouco é sobre a reutilização de água. Olhem ali, eu tenho uma máquina de lavar roupas e uma espécie de tambor ali onde eu posso guardar, né, um pouco de água para reaproveitá-la em outras situações. Isso é reutilização. Então vamos ouvir um poema da Evelyn Hain. Ele fala um pouco sobre mais um pouco sobre a reflexão do uso da água. Água doce água. De mar é feita a terra, de água é feita a gente. Abaixo o desperdício, poupar água, coisa urgente. Clara, doce ou gelada, verde, azul ou transparente. Sem água não há nada, nem floresta, nem semente. Água doce mata a sede. Água doce é que lava. Cachoeira, rio ou fonte, só não pode ser salgada. Tanto bate até que fura, diz o ditado popular. Cuida dela, você jura? Vamos economizar. Muito bonito esse poema. Ele é simples e a gente vai falar um pouco mais sobre ele na resolução de alguns exercícios que nós vamos ver agora. Olhem lá, pessoal. Eu vou pedir para que vocês peguem um caderno de vocês, vão pegando aí o caderno, espero que vocês já tenham deixado separado e nós vamos ter a seguinte proposta. Vocês vão lá, tá pedindo para vocês responderem. E a questão é a seguinte, a questão A. Como você entendeu o verso do mar é feita a terra? Vejam que eu tenho toda a estrofe separada ali. Em amarelo está o verso do mar é feita a terra. O que você entendeu sobre isso? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão, se possível.
E aí, conseguiram pensar? Não é tão difícil, né? Olhem lá, do mar é feita a Terra. Gente, a superfície terrestre do nosso planeta é composta por... Lembram que eu falei? 70% de água. Se você não lembrou desse número, não tem problema. Mas lembrem que eu havia falado no início da aula que a maior parte aparente do nosso planeta é composta de água, né? A parte aparente, pelo menos. Então, vocês podem copiar a resposta, que a maior parte do nosso planeta é composta de água, né? A maior parte aparente do nosso planeta é composta de água, ou da maneira como está na tela, e nós já vamos para o próximo exercício. Letra B. Por que a autora escreveu "só não pode ser salgada"? O que será que ela quis dizer com isso? Que a água só não pode ser salgada? Olhem lá, eu tenho a estrofe ao lado lá. Água doce mata a sede, água doce é a que lava, cachoeira, rio ou ponte. Só não pode ser salgada. O que será que ela quis dizer com isso? Vamos pensar aí? Podem copiar e responder.
E aí, esse foi mais difícil? Será? Pessoal, olhem lá. Por que o autor escreveu só não pode ser salgada? Pensem, nós usamos a água que não é salgada no nosso dia a dia. Então, a água é porque a água salgada não é a água potável, a água que nós consumimos. Essa seria a resposta, certo? Então, a água salgada não é a água que consumimos, ou não é a água potável, na sugestão de resposta na tela de vocês. E agora, nós vamos copiar um último exercício que eu vou deixar para vocês resolverem em casa. Vou dar um tempo maior e a gente corrige no nosso próximo encontro, certo? Olhem lá. Letra C. Marque um X nas atividades econômicas relacionadas ao verso nem floresta, nem semente. O que será que quer dizer? Nem floresta, nem semente. A qual atividade econômica que está relacionada à floresta e à semente? Lembrem das características de cada uma dessas atividades econômicas. Pecuária. O que é a pecuária? O que é a agricultura? O que é o extrativismo vegetal? O que é o extrativismo mineral? Então, se você relacionar essas palavras floresta e semente, vocês vão conseguir assinalar e marcar um X nas atividades econômicas que estão relacionadas a essas duas palavras, floresta e semente. Vamos copiar?
aí, conseguiram copiar? Eu espero que vocês tenham copiado e espero também que vocês tenham conseguido compreender todo esse conteúdo que nós falamos na aula de hoje. Eu sei que foi muita coisa, mas não se preocupem. Vamos retomar na sequência, nas próximas aulas, certo? Eu espero que vocês continuem em casa, continuem se cuidando, mandem recados quando for propícios, quando vocês conseguirem, enviem pelas professoras de vocês. Nós aqui vamos ter prazer em respondê-los, certo, pessoal? E então, vamos nos despedir por aqui. Até a próxima aula. Tchau!